atenção no caminho da montanha, tem uma que de vez em quando ela me segue lá. Uma azul, bem grandona. De vez em quando ela encontra com a gente ali, logo depois da pedrinha, ela vai até lá na boca com a gente. Um dia eu cheguei ali meio aborrecido e eu falei para o senhor, cadê aquela coisa que estava aqui, que me alegra tanto? E aí nós subimos, e quando eu fui subir lá na escadinha de cima, ela estava lá. Uma grandona azul, bem bonita. E ela chegou aqui faz hora e não quer ir embora. Aí, ó. Ela não se assusta mais. Deus é tremendo, não é verdade? Aí. Deixa ela aí. Mas hoje eu estava conversando ali com a Verônica, e eu quero passar uma coisa para todos nós entendermos, amém? Porque na medida que nós vamos estudando a palavra, a gente vai tendo a compreensão mais madura da palavra, e o melhor antídoto para o erro, a melhor vacina para o erro é uma compreensão madura da palavra. Nós precisamos ter essa compreensão madura e equilibrada da palavra. Um dos problemas do crente é o desequilíbrio dele. Você nunca vai obrigar uma pessoa a crer em você forçando o entendimento. Quando eu não tenho cabeça para conversar com quem está falando, o melhor que eu faço é ficar calado. Quando eu não tenho cabeça para falar com quem está falando comigo, o melhor que eu faço é ficar calado. Esses dias eu vi uma mulher que nunca nem leu a Bíblia tentar discutir a Bíblia com um muçulmano. O muçulmano destroçou ela na frente de todo mundo. Então, quando você estiver perto de alguém conversando, debatendo com o incrédulo, se você não tiver o argumento, o nível de consciência que a pessoa tem, o melhor que você faz é ficar calado, porque você irrita a pessoa. E a pessoa irritou com você, você pode parar. Não vai dar certo. Por isso que o melhor antídoto para o erro é uma compreensão madura da palavra. O crente pegajoso, gosmento, ele não ganha alma para ninguém. Pescar, quem já pescou aqui? Ô João, não é errado não, viu? Aquela pesca mesmo, na boa. Então imagina que é o seguinte, nós vamos botar um cara que defende a natureza, porque é só a pesca esportiva, vai pescar e depois solta o peixe, beleza? Nós não vamos fritar ele. Mas imagine que o João está lá com uma vara meia fina, uma linha meia fina, mas tu pega um peixe bem mais, um peixe que dá conta de arrebentar com facilidade aquela linha. Como que você faz para você trazer ele? Imagina, se ela está lá pescando com a linha fina e você pega um peixão que arrebenta aquela linha. Como é que você faz para trazer ele na onde você está? Você nunca pode deixar a linha dar tranco. Eu não gosto de pescar, porque se eu fosse lá eu ia pegar os peixes de outra maneira. Eu solto uma bomba lá e ele levanta tudo. É verdade? Mas você pegou o peixe, você deixa ele ir lá, aí você estica a linha devagarzinho para não arrebentar e segura só um pouco. Ele esperneia para lá, você não pode deixar ele pular, porque o peixe pula para arrebentar a linha. O pessoal acha que peixe pula para ficar bonitinho, não, ele pula para arrebentar a linha. Por isso que pulou, ele deu uma chacoalhada, a linha vai partir, porque ele dá um tranco nela. Tum! Então você deixa lá, ele vai lá, solta um pouco de linha, ele vai lá longe, aí você recolhe devagarzinho. Entendendo? Na medida que ele vai para lá, você vai recolhendo, quer dizer, você vai ali tureando com ele até que chega uma hora que ele cansa. A hora que ele cansar, aí você vai recolhendo devagarzinho, você vai trazer ele. Por isso que a beleza da pesca não é tanto pegar o peixe em si. A beleza da pesca, de quem sabe pescar, é a luta do peixe e do pescador. Por isso que quem é pescador esportivo, ele não quer fritar o peixe, quer comer o peixe. Ele pega, tira, olha, tira uma fotografia e solta de novo ali. O Senhor nos chamou como pescador. Tem hora que a sua linha é fraca e você pega um peixão. Então você vai na gangorra com ele. Vai na gangorra com ele. Só que quando você for pescar um peixe que tem conhecimento, tu tem que ter conhecimento, no mínimo, metade do que ele tem, porque senão você vai ser devorado. Se não tiver, vai ser devorado.
Porque a pessoa, quando tem mais consciência do que você, quando você apelar com ele, sabe o que ele faz? Ele vai se calar. Ele não te dá mais ouvido. Porque quando você percebe a ignorância do outro, qual que é o melhor que você faz? E as pessoas podem ser incrédulas, mas não são burras. As pessoas podem ser incrédulas, mas muitas delas são burras, não. Eu conheço pessoas incrédulas no tocante a Deus, mas de uma inteligência fora do comum. Um dia eu vou botar, se pudesse, eu ia botar você para conversar com o Dr. Sari, um espírita. Mas ele tem uma inteligência fora do comum. E quem não conhecer Bíblia, discutir com o Dr. Sari, vai tomar um porrete. Porque ele conhece a Bíblia de ponta a ponta. Então, nós precisamos ter uma compreensão madura da palavra para a gente nem cair no engano do diabo e nem perder o peixe na hora que vai pescar. Tem que ir lá, gangorrar para lá, para cá, né? Gangorra, amarra, deixa amarrado. No outro dia você pega a vara, deixa amarrado, ele vai ficar ali. Então, não podemos ser assim. Por isso que a melhor coisa é uma compreensão madura da palavra. Questão de visão, que hoje eu estava conversando com a Verônica sobre visão. Sabe o que o diabo mais gosta de fazer? Brincar com o crente. Principalmente com esse negócio de visão. Amado, tudo que você viu e não entendeu de Deus não foi. Tudo que você viu e não entendeu de Deus não foi. Tudo que você viu e não entendeu e ficou marretando, o diabo passou a semana inteira rindo de você. Olha o bobo aí, ó. Olha o crente aí, ó. Por quê? Porque ele mostra uma coisa para você, você não entende e fica... Aí agora você fica tirando conclusão. E outra coisa, ele vai levar você a tirar uma conclusão errada. E esse é o pecado. O pecado não está no ver. O pecado está em tirar a conclusão errada daquilo que você viu. Porque não se maravilha, pois até Satanás se transfigura em anjo e luz. Eu vejo muitos pastores que o diabo arrebenta com eles. Eu não sou tão incrédulo. Eu até sou incrédulo, mas não tão incrédulo, porque senão eu não lia nem minha Bíblia, não estava nesse esforço. Mas eu fico impressionado com o tanto que as pessoas veem coisa. Eu fico impressionado. Quando você tem visão todo dia, algo está errado. Algo está errado. Primeiro que nós somos carnais. Não adianta você e eu somos carnais. Enquanto houver no nosso meio inveja, contenda, facção, divisão, somos carnais. Paulo disse isso claramente. Enquanto tiver no nosso meio inveja, porfia, divisão, facção, sentimento malicioso, pensamentos maliciosos, somos carnais. Não tem ninguém espiritual aqui. Quando o cara começou a falar, eu sou espiritual, está morto. Nós estamos na carne, andamos na carne 90% do nosso horário. E nós estamos lutando para fazer essa bendita carne morrer, e ninguém aqui deu conta de fazer ela morrer ainda. Porque de manhã você está bem e de tarde você está bem mal. De manhã você está cheio de fé e de meio-dia você já está enfesado, com merda na cabeça, vazando para qualquer lugar. Então nós temos que compreender o que nós somos. Nós estamos lutando para ser espirituais. E não alcançamos ainda. Mas nós devemos andar naquilo que nós já alcançamos. Eu olho para o céu todo dia, filho. Hoje cedo, acordei, a primeira coisa que eu faço, porque eu persigo 3 planetas, eles formam um triângulo, e eu vejo eles rodar, porque eu estou tentando entender a posição da minha casa em relação a eles nos horários. Então, todo dia de madrugada eu levanto, vou lá e olho, estão lá. As 3, eles formam um triângulozinho. Pam. E aí, de noite, na hora que eu chego lá e olho, ele está em outro lugar. Por que eu sei que eles são planetas? Porque as estrelas não movem de lugar.
os planetas é que movem. Então, se tem aquelas 3 bichinhas que o pessoal fala 3 Maria, que não é Zé, que não é Mané, 3 estrelas, elas estão sempre no mesmo lugar, elas não movem. Os planetas é que vão passando por elas, e aí eu tenho que entender que o que mudou de lugar não foi aquelas 3 bichinhas, foi o planeta. Então, o planeta, na sua órbita, ele mudou, por isso que as pessoas antigamente aprendiam por observação, observando. E todo dia eu olho. Hoje amanheceu nublado, quem é que viu? Umas nuvens bonitas. Mas eu não posso ficar olhando para o céu todo dia e ver anjo na nuvem. Porque na nuvem eu vejo anjo, eu vejo coelho, eu vejo elefante, eu vejo macaco, eu vejo casa, eu vejo árvore. A nuvem, cada vez que o vento soprar, ela vai formar uma coisa. Cada vez que o vento soprar, ela vai formar. Quando eu era criança, a gente ficava olhando para as nuvens, vendo todo tipo de bicho. Eu vou lá para a montanha, eu vejo a nuvem, forma um cachorrão, forma um dragãozão, forma um... Mas é vento, aparência. E eu vejo o quanto que o diabo zomba do crente com esse negócio. Você viu? Não teve entendimento? De Deus não veio. Vamos ver se eu estou falando com base bíblica? Vamos começar a nossa Bíblia lá em Provérbios, capítulo 2, verso 3. Por isso que eu preciso ter uma compreensão madura da palavra. Vamos pegar no capítulo 2, Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinar o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então eu preciso ter o entendimento das coisas. Vamos ao Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é estribar? Não tenha como suporte ou como apoio ou como base para o teu pé o seu próprio entendimento. Estribo é aquele negocinho do cavalo que você põe o pé para subir nele. Aquela argolinha assim que põe lá, fica pendurado no arreio, aí você põe o pé, aquilo chama estribo. Não te estribes no teu próprio entendimento, não põe o seu pé aí para subir no seu próprio entendimento. Porque enganoso é o coração do homem. Não te estribes no teu próprio entendimento. Por isso que a visão de Deus, ela não vem sem entendimento. Quer ver uma coisa? Deus pegou um profeta, mostrou algo para ele e perguntou: o que você vê? Vejo um cesto de figos. Figos assim, viste bem, viu corretamente. Então agora vamos continuar. Pegou o profeta, levou lá num vale de ossos e disse: o que você vê? Vejo ossos sequíssimos, não era seco, era sequíssimo. Viste bem, agora vamos continuar. Se eu não tiver entendimento, não tem como Deus continuar. Deus não é Deus, nós vamos chegar lá. 1 Coríntios 14, 3. Você não pode deixar o diabo zombar de você. E o diabo zomba do crente assim. O diabo faz ele ver alguma coisa e não dá entendimento, porque o diabo não tem o entendimento vem de Deus.
Aí daquela coisa ele fica tão martelando aquilo que ele vai tirando conclusões erradas para ele e sobre o próximo. Por que eu ensinei nessa igreja que a visão é primeiro para quem vê? Porque eu morro de inveja do meu irmão, morro de inveja dele. Aí de noite o diabo me faz ver a minha inveja, só que dá para mim um sonho com o meu irmão. Aí o trem não é bom, e eu acho que aquilo que não é bom não é para mim, é para o meu irmão. Aí eu vou lá contar para o meu irmão uma coisa que era para mim, e aí eu mato a fé do meu irmão, e aquilo acaba acontecendo comigo. Por isso, amados, que um dia eu falei para você, tem tanta gente que gosta de dar palpite na vida alheia. Irmão, tive um sonho contigo. Você pode me contar seu sonho, não estou falando para você não me contar, não. Conta. Muitos sonhos são resposta de Deus, beleza? Mas você tem que saber o que você está falando, porque se o seu sonho vai matar a fé do outro, cuidado para não morrer a sua. Porque todos que saíram dessa igreja achando que eu ia morrer na fé, morreram eles e fiquei eu aqui. Todos que saíram daqui teve um sonho, que o pastor ia, que a pastora ia, eu tive um sonho, eu tive uma visão, se lascou lá fora e nós estamos aqui. Porque eu sempre ensinei para eles, o sonho é primeiro para quem sonha, a visão é primeiro para quem vê. Tudo que você viu, meu irmão, é primeiro para você. Você viu o desastre, cuidado, está beirando você. Você viu capotar, cuidado, está beirando você. Você viu a bênção, cuidado, é para você. Porque a visão e o sonho é primeiro para quem vê. Eu gosto de escutar o assembleiano, porque o pau está só quebrando na cacunda dele, e todo assembleiano tem um problema espiritual. Eis que eu te digo, meu irmão, quem é que diz que pelo simples fato de uma pessoa começar a falar algo em línguas, ele tem que profetizar? Assembleiano falou Carabichévias, ele vai falar, eis que eu te digo, meu irmão. E o que é Carabichévias? Virou motivo de gozação, sabia? Porque o assembleiano é alucinado. Ele começou a orar em línguas, ele acha que ele tem obrigação de profetizar. O cara não deu conta de curar a lepra que está escondida debaixo da roupa dele, já está querendo profetizar. O fato de uma pessoa orar em línguas não significa que ela tem que profetizar. Primeiro, porque a oração em línguas não é prenúncio de profecia. Oração em línguas é para edificação pessoal. E o que a Bíblia diz? Que se você não tiver entendimento do que você está falando, não fale com os outros. A Bíblia diz que se não tiver dentro da igreja quem interprete a oração, é melhor que você não ore ela no meio da igreja. Porque é melhor uma palavra que a igreja entenda do que 1000 palavras que a igreja não entenda. E por isso está claro na Bíblia. Oração em línguas é uma questão pessoal. Agora, quem é que diz que oração em línguas é a introdução da profecia? E o assembleiano é assim. Qualquer igreja de assembleiano que você entrar, Carabichévias começou, tiro para lá, ia tiro para cá, eis que eu te digo, meu irmão, eis que eu te digo, meu irmão, e o pau está só quebrando na cacunda deles. Eu nunca vi gente que passa tanta prova e tanto deserto igual assembleiano. Tem uns que todo dia que você encontrar com ele, ai meu irmão, estou passando uma luta. Porque só vive. Então, irmão, é preciso ter entendimento. A fé não é um desando mental. Eu preciso ter uma consciência. Senão não é fé, meu irmão. Fé é certeza das coisas, até da oração em línguas. Fé é certeza das coisas, até da oração em línguas. Fé é convicção das coisas, até da visão, até do sonho. Fé é uma certeza, não é uma bobagem. Nós não estamos aqui dando tiro no escuro, meu irmão. Deus não botou eu e você num lugarzinho para ficar dando tiro no escuro. Foi assim. 1 Coríntios 14, 3. Procurai seguir o amor e procurai com zelo
os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. E o Espírito fala mistérios. Verso 13. Verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que também possa. Porque se eu orar em outra língua e o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Vamos ver se é 2 Coríntios 14 que fala: Deus não é Deus de confusão. Não é. Então não é 1 Coríntios. Acha aí para mim, Léo. 1 Coríntios 14, 33. Verso 32. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Deus não é de confusão, Ele é de paz. E toda visão que o diabo te dá vai te arrumar uma confusão e uma agitação no espírito. Teve a visão, não entende, vai agitar seu espírito, porque você quer saber, você quer saber, você quer saber, você quer saber, e agora você fica tentando adivinhar, você vê naquele irmão uma coisa, acho que é para ali, aí você vê aquele outro, eu acho que é para ali agora, e o diabo vai só zombando, olha lá como é que está, quer dizer, vai só zombando. Deus não é de confusão, Ele é de paz. Deus quer falar com Ele, é para Ele, não tem confusão, é de paz. E o diabo usa isso muito, amado. Salmo 22, 5. Visão, sonho, é de Deus. Claro que é de Deus. Mas é preciso ter um equilíbrio. Aqui tinha um rapazinho muito espiritual. Pensa num rapaz espiritual, moço. Todo dia ele chegava: pastor, eu vi o diabo. Aonde? Está lá, né? Ele já viu o diabo debaixo daquela pia, ele via o diabo correndo nas vigas, eu vi o diabo, onde está? Está ali, o diabo está ali, e o diabo está ali, e o diabo está ali. Um dia eu chamei ele e falei: filho, sai do inferno. Qual é o único lugar que só tem diabo? Sai do inferno, filho. Vai um pouquinho no céu, porque você vai ver que é bom. Aonde, amado? Que uma pessoa só vai ver diabo. Quem vê anjo, vê diabo. E quem vê o diabo, tem que ver o anjo também, porque os dois são espírito. Não é possível que o meu olho é filtrado. Não, esse olho é santíssimo, eu só vejo as coisas de Deus, e eu só vejo os anjos. Mas o diabo não é de Deus? Quem foi que criou ele? Quem é que dá vida para ele? E ele vai ficar em pé até que hora? Se Deus quiser. Eu encabulo, eu só vejo o anjo. E o diabo, você não viu, não? Não. Então você tem que dar uma voltinha na terra para você ser carnal, pecar um pouquinho, porque a Bíblia diz assim: nem justo demais, nem ímpio demais. Equilibrado. Então a gente dá uma volta lá no céu, mas de vez em quando a gente dá uma volta aqui na terra também, porque só o fato de você andar na terra meia hora, você já peca um pouquinho, você já vê o diabo também. Anda ali na rua, meia hora que você já vai ver o diabo à vontade. Né? E o diabo veste de homem, o diabo veste de mulher, e o diabo não sabe nem o que veste. Porque o cara não sabe se ele é homem, se ele é mulher, se ele é de transgênico, bicha, trincha, ele não sabe mais. Uma loucura. Onde tiver confusão não tem Deus. Onde tiver confusão não tem Deus. Salmo 22, 5. Está confuso? Deus não está aí. 22, 5. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Quando você confia no Senhor, você não deve ser confundido. Quem confia no Senhor jamais será confundido. Salmo 34, 5.
Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá. Em algumas palavras vai falar confusão, vexame, vergonha. Contemplai-o, seus olhos serão iluminados. Você jamais sofrerá uma confusão, um vexame. Salmo 71, 1. Deus não é Deus de confusão. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado ou confundido. Jamais. Salmo 119. Agora nós vamos cair. Quem já leu o Salmo 119 mais de uma vez? É bonito, não é verdade? Vamos começar lá, Salmo 119, 34. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei de todo o coração, a cumprirei. Dá-me entendimento. Versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Eu preciso aprender as coisas de Deus. 99. Pede que Deus vai te dar. Ensina-me, Deus ensina. Versículo 99. Compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. A compreensão tem que seguir aquele que teme ao Senhor. A compreensão, o entendimento tem que seguir. Isso aqui tudo vai falar sobre entender, sobre compreender a palavra do Senhor. Verso 104. A melhor é uma compreensão madura. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Eu consigo entendimento. 125. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. 130. Verso 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento. Eu preciso, amado, ter uma compreensão madura da palavra para não virar objeto de zombaria ou de alguém achar que eu estou ficando de neo. Quando alguém achar que você está ficando doido, ainda que você fale a verdade para ele agora, ele já não acredita em você, porque ele já desconfia da sua sanidade, não é nem do que você fala mais. A pessoa desconfiou que você é insano, ele já não vai mais considerar o que você fala. Por exemplo, de tanto Jacó morar no meio dos pecadores e estar ali com lorota e com história, o único dia que ele falou a verdade para os genros dele, eles não acreditou. Ló. O único dia, Ló, chegou lá e falou, Deus vai acabar com essa cidade. É outra piada dele, é outra zombaria dele. Outra. Por isso, amado, que às vezes nós temos que pensar no que nós vimos, no que os meus olhos viram, porque se eu começar a todo dia falar uma coisa, e vai chegar um dia que a pessoa vai achar que eu estou baratinado e a hora que eu falar a verdade para ela não vai crer. Está baratinado. Por isso que o melhor antídoto contra o erro é uma compreensão madura da palavra. Se você não tiver o entendimento da visão, da coisa, eu vou te dar uma dica do que eu faço. Eu já falei para vocês que eu sonho pouquíssimo. Eu tenho visão, eu sou consciente quando eu tenho visão. E você pode ver que eu quase não compartilho coisas, porque enquanto eu não tiver o entendimento daquilo, é melhor não. Se eu não tiver o entendimento, então às vezes acontece alguma coisa, eu falo para Deus e falo, Senhor, se é do Senhor, me dá o entendimento disso, senão apaga da minha mente.
Porque eu não vou deixar o diabo ficar cozinhando a minha mente 2, 3, 4, 5 dias por uma coisa que eu... Por exemplo, eu contei para vocês que eu vi uma bola de luz lá na coisa. Eu não falei para você que era um disco voador, um prato voador, um quadrado voador. Eu não falei para você que era um ET, eu não falei para você que era desse mundo, do outro mundo. Eu vi uma coisa, não sei o que é, eu estou procurando entender o que é. Mas enquanto eu não souber o que é, aí ontem eu conversando com a Silvana entendeu. Ela falou assim, não, eu orei esses dias, pedi a Deus para botar um anjo, porque a gente chega aqui de noite, que é um anjo para cuidar dessa casa, porque a casa fica sozinha, o tempo praticamente todo. Eu chego lá mais noite, mas a Silvana só tem 2 luzinhas na caixa d'água acesa, o resto é mato. E quem desce do carro é ela que desce do carro para abrir a porteira, e eu fico com o farol alto, porque se eu ver alguma coisa, eu corro. Então eu fico dentro do carro, o carro funcionando. Ligo o farol alto, ilumino lá a porta, para ele ir lá na porta abrir, né? Fico olhando. Se eu ver alguma coisa errada, eu já vou embora. Corro lá para o chiqueiro, vou lá para o fundo. Mas não é mais, a gente chega lá, Deus nunca nem me passou pela cabeça a bobagem. Mas ela disse, então eu vou na fé dela. Então foi uma resposta de Deus para ela, porque aquilo foi seguindo. Depois ficou do lado dela lá no carro. Beleza. Que diferença faz isso para mim? Nada. Amado, o problema é quando a fé do outro faz diferença para você. Aí você está com problema. Quando a fé do outro fizer diferença para você, você já está a meio passo do inferno. A fé do outro não pode interferir em mim em nada. Porque o que salva é a minha fé, não é a fé do outro que me salva. E quando você não tem um entendimento completo ou correto da palavra, a fé do outro te abala, a fé do outro te comove, a fé do outro faz até você perder a fé. Eu dou glórias a Deus, amado, porque metade da igreja brasileira mundial nunca entendeu o que Paulo escreveu. Aliás, nem Pedro, porque Pedro diz assim, Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Mas eu entendo com tanta perfeição quando Paulo fala sobre dia, um considera dia e dia, o outro considera comida. Paulo era um gênio. Viveu além do seu tempo. Tinha uma compreensão madura da palavra. Ninguém nunca abalou as convicções de Paulo com conversa, nem com nada. Ele sabia o que ele estava fazendo. Eu sei, na presença do Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo. Feche os teus olhos, você sabe. Procure ter uma compreensão madura, para o diabo não zombar de você. Você sabe o que mais faz a gente ver? Agitação da mente. O mundo espiritual, amado, não se revela por bobagens. O mundo espiritual está num outro nível de inteligência tão profundo que não há palavras. Conversa é o meio de comunicação do estágio mais atrasado do ser humano. Por isso que o silêncio é prova de sabedoria. O mundo espiritual, ele não fica se abrindo a todo minuto, a toda hora, a todo segundo. Por que na hora do louvor a gente não tem essas coisas que a gente tem? Por isso, procure ter uma compreensão madura da palavra para você não ser enganado pelo diabo. Para você não ser motivo de zombaria do diabo. Você teve uma visão? Primeira coisa, Senhor, me dá entendimento dela. Vai orar, se tu clamares por entendimento, ele virá. Provérbios, capítulo 2 de Provérbios. Você vai orar, vai atentar no que Deus está falando, vai dispor seu coração a buscar a sabedoria, o entendimento. Ali Deus te deu o entendimento, pronto, é de Deus. Mas se não veio o entendimento, de Deus não é, porque Deus não ia deixar você baratinado.
Deus não ia confundir sua fé. Por que Deus não é Deus de confusão? Porque a sua fé não pode ser uma confusão. E eu vejo tanta confusão dentro das igrejas. Profecia é uma das coisas que o diabo mais usa para enganar, mentir, trapacear, roubar e confundir o povo de Deus. Você já pensou se nós fôssemos matar os profetas do Brasil que profetizaram coisas que não aconteceram? Eu contei para vocês um profeta que profetizou que Minas Gerais seria totalmente destruída. A cidade tal vai ser destruída, a cidade tal vai ser destruída, a cidade tal vai ser destruída. E aí? E aí? E agora, profeta? O que foi destruído? Então, filho, procure ter uma compreensão madura da palavra para você não ser enganado. Eu vejo tanta gente porque eu tive uma visão, porque o outro viu algo comigo, o outro viu comigo. Rapaz, quem está no pecado, quem vive no pecado, quem não deu conta de consertar ele, vê o quê com você? Não, mas ela viu comigo. Viu nada, rapaz. Nem consertou o pecado ainda, nem abriu o coração, nem perdoou direito. Viu o quê? Viu nada. Está todos os dois em pecado, todos os dois desejosos é de um comer o outro, rapaz. Tem nada de Deus aí, o que tem aí é vontade de dar um para o outro. Por que não vê os pecados que carrega? Por que não vê o pecado que carrega? Por que não vê aonde tem que mudar? Por que não vê aonde tem que mudar? E por que não muda se viu? Visão é de Deus? É. É de Deus. Sonhos são de Deus? São de Deus. Profecia é de Deus? É de Deus. Sonhos, visões, profecias, Deus fala de um modo, de outro modo. Quando eu ponho a cabeça no travesseiro para dormir, Deus fala. Mas Ele nunca confunde a sua fé. E Ele nunca confunde as coisas. E quando a pessoa não tem entendimento, Deus dá. Profeta, o que você vê? Eu vejo um cesto de figos. Está faltando, profeta. Tem figo bom e tem figo ruim. Tem figo que de tão ruim não dá nem para comer. Então, agora você viu correto. É isso aí, a visão está certa. Então, agora eu vou te dar o entendimento dela. Profeta, o que você está vendo? Eu vejo um vale de ossos secos. Correto, profetiza, que agora você tem a visão correta. Agora você está vendo corretamente, pode profetizar. Jeremias, para de orar. Você não está vendo o que eles estão fazendo? Você não está vendo o que esse povo está fazendo? Ezequiel, eu fui tomado pela cabeça, fui levado, me mostrou um buraco. Olha aí o que eles estão fazendo no escuro aí. Olha aí, você está vendo o que eles estão? Eles não estão aí adorando as coisas do céu aí? Eles não estão fazendo coisa imunda aqui dentro? Tá, agora você está vendo. Deus não é Deus de confusão não, filho. Ele é de paz. Tudo aquilo que causou agitação no seu espírito para te levar a conclusões erradas, de Deus não veio. Então, você teve uma visão, primeira coisa, Senhor, para quem que é? Deus não entrega a palavra errada. Você já pensou se Deus entregasse a palavra errada? A palavra, Altamir, Deus falou isso aqui para você. Aí a mãe, rapaz, perdão, não era para você não. Deus errou, Deus enganou, mandou errado. Era para o Aldéris. Aldéris, aí depois, não, Aldéris, não era para você não, Aldéris. Perdão aí, Deus enganou. Deus não dá a palavra errada não, meu irmão. A palavra de Deus não vai no rumo errado, não. Ela é flecha que acerta o alvo. Está escrito lá. É flecha que acerta o alvo. Pai, obrigado, porque o Senhor vai nos dar uma compreensão madura da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai nos tornar pessoas conscientes do que estamos falando, vendo e ouvindo. A nossa fé, ó Deus, não vai ser um instrumento para loucura. A loucura vai ser para o mundo. Nossa fé tem que ser uma loucura para o mundo e não para nós. A nossa fé é loucura para o mundo porque eles não entendem. Mas para nós ela é o poder de Deus, porque nós entendemos. Agora, se eu não entendo, ela é loucura para mim e para o mundo. Obrigado, Pai, por aquele alimento sobre a mesa. Nós abençoamos ele, consagramos ele a Ti, que ele seja para nós
alegria, paz, comunhão e uma expressão física do seu amor e da sua provisão. Em nome de Jesus. Bom dia! Aí, minha borboleta não quer ir embora, rapaz. Ela não quer ir embora. Vou levar ela para a mesa, vou dar um pãozinho para ela, que ela quer comer um pãozinho. E ela é bonita.